Fala marceneiro, tudo certo? Me chamo Luiz, sou aqui da empresa Mafercon, da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Nós somos um dos principais fornecedores de cola a nível nacional, hoje no Brasil. Hoje a gente vai começar falando um pouco mais da característica do PUR, que é um diferencial que ele tem em relação à cola tradicional, a cola granulada EVA. O PUR ele tem uma característica diferente da cola EVA, que seria a reação química. Então, além da ancoragem mecânica, quando a cola age na fita e na peça, ela também tem o processo de reação química, ancoragem química. Uma vez que esse produto entra em processo de reação química, ele não volta às características originais, assim como, por exemplo, a nossa cola Hot Melt EVA granulada tradicional. Ela cola e seca, cura, não volta mais ao seu estado original de cola. Então, isso faz com que o PUR tenha uma qualidade de colagem muito superior. Então, ela possui uma característica de resistência à umidade, possui uma característica de resistência maior à tração. Então, o descolamento dessa fita, uma vez colada, é praticamente nulo. Então, ela é uma cola que entrega muita resistência, muita qualidade de colagem. Na nossa linha de produtos, hoje nós temos, para a linha de marcenaria, dois modelos, PUR em sachê, 100 gramas, e o nosso bastão 2 kg. A cola em sachê nós trouxemos para o mercado justamente para conseguir atender colheiros menores, processos onde não se tem uma máquina específica, um colheiro específico para trabalhar com um bastão 2 kg. E também processos onde a produção é menor. Característica principal que eu comentei do processo da cola PUR é a cura dela, é a reação química. Hoje, com a cola Hot Melt EVA granulada, o marceneiro consegue colocar a cola dentro do colheiro e não se preocupar. Na cola PUR não. Como ela possui essa característica de reação química, essa cola ela tem um prazo, e o diferencial da nossa cola é que esse processo de reação é prolongado. Então eu consigo ter uma durabilidade de 3 até 4 dias esse produto aqui dentro do colheiro, tá? Utilizando a máquina normalmente, ligando, desligando, de 3 a 4 dias você consegue estar utilizando a mesma cola, tá? Eu vou tirar aqui uma unidade da embalagem para você ver o aspecto dela. No nosso modelo sachê, ele sempre vem nesse conjunto aqui com 10 unidades. Cada sachê tem 100 gramas, totalizando as 10 unidades 1 kg. Aqui eu retirei 100% da embalagem, esse é o formato, então perceba que é um pequeno volume, pequeno tablete, bastãozinho maciço, onde a peça vem inteira, diferentemente da cola granulada. Por essa característica de pequeno volume, a dimensão pequena, você consegue trabalhar em qualquer formato de colheiro. Então é uma cola que você não tem dificuldade de aplicação, independente do tamanho do teu colheiro, você consegue estar colocando essa peça aqui inteira lá dentro e fazer o derretimento e o processo de fitagem, de colagem. Tem um detalhe muito importante, que o processo químico da cura da cola, ela acelera, ativa ainda mais, né, conforme as condições ambiente, umidade e temperatura. Então, temperatura ambiente é um detalhe que influencia no processo do uso da cola PUR. Quando tem uma temperatura ambiente mais quente, trabalha-se com uma temperatura de colheiro mais baixa, porque a temperatura, ela acelera o processo de reação da cola. Então, como no verão você tem picos de temperatura ambiente mais quente, calor, a gente diminui a temperatura do uso do colheiro, justamente para não ter um processo muito acelerado dessa reação química. Então, esse é um fator bem importante para cuidar também. Dias mais frios você consegue regular para trabalhar com uma temperatura um pouco maior. Dias mais quentes você regula para trabalhar com uma temperatura um pouco menor. De forma geral, nós indicamos de 140 a 160 graus no colheiro. Nem sempre a temperatura de máquina vai ser a temperatura real de colheiro. Às vezes pode ser que queima uma resistência, algo assim na máquina, e o painel compensa. Existe no mercado aqueles medidores de temperatura laser. Te indico sempre ter um em casa na tua marcenaria. Vai ajudar muito, porque você vai ter o controle exato sempre de qual é a temperatura real do teu colheiro. Visualmente vai
ser possível você verificar através do aspecto da cola, quando iniciar o processo de derretimento da cola, visualmente você vai conseguir verificar como que está esse aspecto e identificar se a cola está num ponto ideal. Luiz, quanto utilizar de cola? Usa 1 sachê, 2 sachê, 3 sachê? Essa resposta vai depender do formato e do modelo do teu coleiro. Nós temos diversos modelos e características de equipamentos, um diferente do outro. Tem coleiro menor, tem coleiro maior. Então, a quantidade que você vai colocar dentro do teu coleiro para iniciar o processo de colagem vai depender justamente dessas características, tá? O principal, verificar o nível necessário para que o rolinho consiga puxar a cola. Se com 1 sachê, 2 sachês já é o suficiente para dar nível e o rolinho conseguir puxar a cola para fazer o processo de colagem na peça, tá ótimo, você pode trabalhar nessa quantidade mínima. Aqui no nosso coleiro, da nossa Tempur F400 da Felder, você vai ver que ele é um coleiro que não é grande e ele tem uma rampa, um desnível que vai até o rolo, até o eixo de cola. Então, automaticamente, num coleiro que é nesse formato, eu consigo trabalhar com menos cola. Por quê? Porque quando eu colocar a peça aqui para derreter, essa cola vai escoar até o fundo, aonde se concentra o maior volume e aonde está também o rolinho. Normalmente nesse coleiro nosso a gente trabalha inicialmente com 2 sachês já é o suficiente. Vai depender muito da característica do coleiro que você tem na tua máquina. Coleiro maior, sem desnível, mais cola. Coleiro menor com desnível, você consegue trabalhar com menos cola. Um outro diferencial que existe da cola PUR, fora toda a característica de resistência, qualidade e acabamento, está relacionado a volume de aplicação, rendimento. Então você tem sempre uma quantidade menor, um volume menor aplicado, uma gramatura menor em relação à cola hot melt granulada EVA. Ou seja, com menos cola você consegue proporcionar a qualidade superior em resistência de colagem, aderência, se comparado à cola granulada. Na cola PUR nós dizemos que 70 gramas por metro quadrado de cola já é o suficiente para te entregar o melhor resultado possível de colagem. Na cola granulada, normalmente esse cálculo já passa para casa de 180, 200 gramas por metro quadrado de colagem. Consequentemente, você vai consumir mais. Então, o que o PUR te entrega além da qualidade? Te entrega o rendimento. Perceba aqui que nós temos um coleiro que é fácil essa regulagem, então eu consigo entregar a melhor eficiência possível, o maior rendimento possível devido à característica do nosso coleiro, tá? Tem alguns coleiros que automaticamente é mais fácil de fazer esse controle de volume, de aplicação do rolinho. Alguns coleiros um pouquinho mais de dificuldade, uma folga maior, nem sempre consegue dar um nível de precisão para chegar naquele rendimento de 70 gramas por metro quadrado, tá? A limpeza do rolinho de cola, que é uma parte que fica em contato com o ar ambiente, a parte externa, diferentemente do coleiro que sempre fica fechado, o rolinho ele sempre está em contato com o ar ambiente. Isso automaticamente faz com que acelere também o processo de reação e, consequentemente, pode secar, formar retículos na parte do eixo onde é aplicado a cola na peça. Existe uma forma de você evitar isso quando se tem esse processo de reação, de cura na parte do eixo, que é a limpeza do rolinho de forma frequente, mais frequente e diária se necessário. Automaticamente você, na tua produção, no teu dia a dia, vai conseguir visualizar, visualmente vai ser possível identificar se realmente a cola está formando algum retículo, se ela está solidificando, se ela está secando na parte do rolinho. Se isso acontecer, qual que é o processo ideal para você trabalhar a fim de evitar isso? A limpeza apenas do rolinho, apenas do eixo de cola na parte externa, tá? Na parte onde vai aplicar na peça. Sempre ter muito cuidado, porque como a grande maioria dos coleiros são de baixo para cima, então você tem essa função do eixo que é puxar a cola, então sempre que feita a limpeza do eixo, da parte externa, tem que cuidar para não entrar produto de limpeza dentro do coleiro, para não entrar em contato com a cola, tá, pessoal? Porque isso vai dar problema, vai correr o risco da cola dentro do coleiro reagir mais rápido. Então sempre se certificar de estar vedado, fechado, para que quando feita a limpeza,
não entre produto para dentro do coleiro. Nós temos um produto específico para limpeza, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre ele, que é o Planatolim. Ele é um produto líquido, então com o auxílio de um pincel você consegue preencher, limpar, fazer movimentos com que esse produto haja no rolinho, nas partes onde tem a cola seca. Sempre verificar qual o estado do eixo de cola do rolinho na parte externa. Quando reagiu a cola, se ela reagir dentro do coleiro, o que eu faço, Luiz? O que acontece? Vai dar problema na minha máquina? Vai quebrar? Vou ter problemas maiores? Isso é mito, pessoal. Cola, se reagir, você consegue fazer a limpeza normalmente, tá? Então você não precisa se preocupar caso ela chegue a entrar nesse estado, porque se chegar a esse ponto, você consegue retirar esse resíduo, ela não vai estragar o teu coleiro, ela não vai danificar a sua máquina, você vai conseguir retirar ela normalmente. Então aqui na nossa coladeira nós deixamos preparado exatamente um coleiro que ele está há praticamente aí 3 dias sem uso de cola, 3 a 4 dias sem uso, ou seja, uma cola que já teoricamente atingiu o tempo de reação de cura dela, e nós deixamos proposital aqui para você identificar realmente como ela fica e para você também saber que é possível depois você retirar essa cola. Então ela fica endurecida, no mesmo aspecto de coloração dela, ela vai ter esse processo de endurecer, ficar mais firme, ficar seca, né? Mas uma vez que você esquenta o coleiro novamente, ela vira uma borracha. Então ela não vai ficar assim o tempo todo. Você botando temperatura na máquina, você vai conseguir que ela amoleça de uma forma que seja fácil para fazer a limpeza e trabalhar depois normalmente com ele. Depois vocês vão ver no vídeo essa máquina aquecendo, a cola voltando a formar esse estado de borracha e nós vamos fazer a limpeza desse coleiro. Então, para provar que realmente você pode usar sem se preocupar, nós deixamos aqui a cola durante um bom tempo até entrar nesse processo aqui, para que consigamos também voltar ao estado normal do coleiro. Pessoal, então perceba aqui, essa é a cola que havia reagido, ou seja, que estava já em processo de cura dentro do coleiro e que já fazia alguns dias que estava ali dentro. Então, para você ver como não tem mistério para fazer a retirada dela, tá? Com o auxílio de pequenas madeiras, até para não riscar, né? A madeira ela é muito boa para não riscar o teflon do coleiro. Então a gente trabalha muito com o auxílio dessas pequenas madeiras para fazer a remoção. Perceba que aqui a cola reagida, depois que aquecida, ela amoleceu e ela virou um bloco inteiro. Então não tem segredo, não tem dificuldade, uma vez que reagiu a cola dentro do teu coleiro, não precisa se preocupar, você consegue estar limpando ele normalmente com o procedimento correto. Depois que nós fizemos a remoção do residual de cola, ainda fica algumas partículas, algumas crostas de cola na parede e no fundo do coleiro. Depois foi adicionado o líquido Planatolim, que ele faz a limpeza final do coleiro. A temperatura da máquina, ela tem que estar entre 140 e 150 graus aproximadamente, já com o Planatolim dentro do coleiro, colocar até o nível onde tem cola preenchido no coleiro e deixar ele por aproximadamente 1 hora, um pouquinho menos, 45 minutos. E aí com o auxílio do pincel, de ferramenta, você consegue ir esfregando as paredes, o fundo do coleiro, remove 100% das partículas de cola. Outro detalhe importante, no nosso coleiro, ele tem a tampa de acesso na parte de trás do rolo, que facilita para a remoção da cola que
ficou ali em contato, né, que acabou secando ali no rolinho. É um processo que toma um tempo, então você tem que ter paciência, tem que ter cuidado para ir removendo 100% dessas partículas. Mas não tem segredo, não tem mistério, a cola sai, tá? Não precisa se preocupar, ela não vai ficar ali uma vez que ela secou, que ela reagiu, você consegue fazer o processo normalmente. Então isso é importante para você ter a certeza que vai conseguir utilizar sem se preocupar.